Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2380, pregado na noite de quinta-feira, 19 de julho de 1888, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Salmo 81, 10. O versículo anterior nos manda afastar de qualquer Deus estranho. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estranho. A idolatria é o pecado natural do homem. Cobre uma vasta área do reino do pecado e sempre está surgindo de alguma forma ou outra. Idolatria não é meramente se curvar diante de imagens esculpidas. A essência dela reside em confiar em qualquer coisa além do grande Deus invisível. Podemos facilmente criar deuses a partir de nossas experiências, de nossa riqueza, de nossos talentos. Podemos fazer ídolos de nossos filhos, de nossas esposas, de nossos maridos, de nossos amigos. Podemos fazer de qualquer coisa um Deus, valorizando mais do que o nosso Salvador, ou confiando nela mais do que em nosso Deus, ou recusando confiar em Deus a parte dela. Você pode fazer um Deus dos meios de graça, quando pensa mais nos meios de graça do que em Deus e na graça dos meios. Você pode fazer um Deus de sua Bíblia, quando pensa que a leitura dela, sem a iluminação do Espírito Santo, será tudo o que você precisa. Então você vê que é muito fácil para um homem cair na idolatria. A cura para esse mal reside em termos sempre um Deus vivo diante de nós. Se você esquecer o Deus vivo, fará para si um Deus ídolo. É uma necessidade de sua natureza ter algum tipo de Deus. E para evitar ter um Deus estranho, você deve confiar, apegar-se e amar a Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. O homem que tem Cristo diante dele não precisa de um crucifixo. O homem que se aproxima de Deus através de Jesus Cristo não quer a intercessão da Virgem Maria ou dos santos e anjos. O homem que sempre põe o Senhor diante de si não deseja símbolos da presença de Jeová. Na verdade, ele se lembra das palavras de Moisés aos filhos de Israel. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, semelhança de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, semelhança de qualquer animal que há na terra, semelhança de qualquer ave alada que voa pelo céu, semelhança de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, semelhança de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não levantes os teus olhos ao céu, e vendo o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do céu, sejas impelido a adorá-los e a servi-los, os quais o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Tal homem às vezes tem medo, se houver algo parecido com uma imagem em suas orações, de que sua mente se desvie de adorar o Deus que é Espírito e em verdade. Ele, portanto, geralmente busca grande simplicidade de adoração, pois um ritual ornamentado é um obstáculo para ele, embora haja alguns que pensem que isso os ajuda. Apenas o impede e, por isso, ele o rejeita. Que Deus nos mantenha sempre longe de toda idolatria pelo seu bom espírito, capacitando-nos a adorá-lo em espírito e em verdade. Então essas palavras se cumprirão em nossa experiência. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Quem aprendeu a confiar no Criador não precisará confiar na criatura. Quem se firmou na rocha dos séculos não será tentado a apoiar-se na cana quebrada da força humana. Quem se apoiará em uma nuvem quando sua defesa pode ser as fortificações de rochas estupendas? Quem desejará alimentar-se da névoa quando comeu o verdadeiro pão que desce do céu? Deus, o verdadeiro Deus, expulsa todos os deuses estranhos. Em nosso texto, temos Deus se aproximando muito de seu povo e se aproximando deles para encorajá-los a se aproximarem mais dele. Temos o Senhor falando com eles para que possam falar com ele. Ele abre a sua boca para eles,
para que possam abrir suas bocas para ele. O texto contém um incentivo e 2 argumentos para ele. Serão nossas 2 divisões. Primeiro, Deus encorajando o seu povo e segundo, Deus usando 2 grandes argumentos. Veja, a exortação está intercalada entre 2 argumentos. O primeiro é: eu sou o Senhor, sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então vem a exortação: abre bem a tua boca. E isso é seguido pelo outro argumento: e eu a encherei. Há uma boa razão de fato para abrir bem a boca, quando Deus prometeu enchê-la. Para começar, então, a exortação do sermão será a que encontramos no texto, onde ouvimos Deus encorajando o seu povo ao dizer: abre bem a tua boca. Suponho que o Senhor quer dizer, com esta exortação, antes de tudo, ajudar-nos a nos livrar da influência paralisante do medo. Um homem, na presença de alguém que ele teme, não pode falar com ousadia. E se ele foi culpado de algum grande crime, está diante de alguém que ele considera seu juiz, ele é como o homem na parábola do nosso Senhor, mudo. Um homem de joelhos, consciente de seu pecado, temendo a justiça de Deus, naturalmente ficaria incapaz de falar. E para encorajá-lo, Deus diz: abre a tua boca, não tenhas medo. Abre bem a tua boca, confesse seu pecado, reconheça seus desvios de seu Deus. Entre nos detalhes de sua iniquidade, peça a minha misericórdia, invoque minhas promessas, apresente os argumentos que podem ser extraídos da cruz de Cristo. Abre bem a tua boca, não tenha medo de falar. Estou me dirigindo a algum filho de Deus, ou melhor, a alguém que mal sabe se é filho de Deus ou não, mas que deseja ser um. Você sente como se não pudesse orar. Deus aqui o encoraja a suplicar a Ele. Ele diz: abre a tua boca. Seus olhos estão cheios de lágrimas, ou talvez você deseje que estivesse. Seu coração está inchado de tristeza, mas você não consegue encontrar expressões para seus sentimentos. Você tem medo de se apresentar diante do Senhor. Você não ousa agarrar-se aos chifres do altar. Você acha que seria presunção da sua parte olhar para Cristo e esperar por misericórdia. Então, lá você está, mudo diante de Deus. Mas inclinando-se sobre você em infinita compaixão, o grande Pai diz: abre a tua boca. Fale, meu filho, meu ouvido está esperando para ouvir seu clamor. Estou pronto para conceder seu pedido. Não fique em silêncio diante de mim. Derrame seu coração como água em minha presença. Vire-o de cabeça para baixo e até a última gota deixe tudo fluir diante de mim. Não guarde nada, exponha seu caso diante de mim agora. Eu penso que esta exortação significa exatamente isso. Em seguida, abre bem a tua boca, isto é, fale livremente em oração a Deus. Não seja restringido em sua súplica. Conheci filhos de Deus que sentiam um temor terrível na presença do Senhor, o que é um sentimento muito apropriado até certo ponto. Mas tinham um medo que os levava à escravidão, e a escravidão é um mal triste. Queremos liberdade e acesso livre a Deus quando nos apresentamos diante do trono da graça. E o Senhor, portanto, encoraja seu povo a se libertar de todas as suas amarras quando Ele diz: abre bem a tua boca. Existem muitas orações que não seria correto fazer em público, mas que são muito queridas aos ouvidos de Deus em particular. Acredito que há orações proferidas por homens piedosos, crentes não educados e analfabetos, que poderiam nos provocar um sorriso, mas são aceitas no amado e recebidas como súplicas boas e sólidas diante do Senhor Deus dos exércitos. Abre bem a tua boca. Se você não pode orar como gostaria, ore como puder, mas seja livre com seu Pai Celestial, seja ousado com seu Senhor, desfaça-se de todas as reservas e não esconda nada do seu Deus. Desnude seu coração diante dele. Você não pode esconder nada dele, então não tente fazê-lo. Comunique-se livremente com o Senhor como um amigo fala com outro amigo, ou como uma criança fala com seu pai. Você não está diante de seu juiz. Você não está diante de um inimigo. Você não está diante de alguém que o criticará severamente e o despedaçará. O Senhor é todo amor e gentileza para aqueles que buscam sua face. Então, abre bem a tua boca. O que é que você fez? O que é que você quer? O que é que sua alma anseia? O que é que te leva ao desespero? Abre bem a tua boca. Deixe tudo sair. Não esconda nada do seu Deus. Deixe seu próprio coração sair marchando pelas portas abertas de seus lábios, pois Deus está esperando para ouvir sua petição.
A exortação do texto significa, então, sacudir todo o medo e também exercer uma santa ousadia de familiaridade e liberdade na presença do Altíssimo. Você não acha, porém, que isso significa algo mais do que isso? Deve também significar pedir grandes coisas. Abre bem a tua boca. Agora, observe isto. Quanto maior for a coisa que você pedir, mais certo estará de recebê-la. Com os homens, geralmente, quanto menor o favor que você pedir, mais provável será obtê-lo. Mas com Deus é o contrário. Quanto maior for o presente que você pedir, mais certo estará de recebê-lo. Não há nada maior para pedir do que Cristo, e você pode ter Cristo ao pedir, pois Deus já o deu a todos os que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você pedir riqueza, pode não recebê-la, pois é uma coisa pequena e insignificante que o Senhor pode não se importar em dar a você. Mas se você pedir vida eterna, você a terá, pois isso é uma grande coisa. E Deus se deleita em dar as maiores bênçãos àqueles que vêm a Ele por Cristo Jesus. De modo que o que poderia parecer um obstáculo agora deve encorajar. Deus pode ouvi-lo se você não puder abrir sua boca, pois Ele pode ouvir os gemidos interiores do seu coração. Mas tenha certeza de que Ele o ouvirá se você puder abrir bem a sua boca. Seu pecado é grande, use isso como argumento. Diga com Davi: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Você está em uma situação muito triste, está espiritualmente falido, então clame por sua pobreza. Não há argumento como esse com Deus. Você se sente vazio, clame por sua carência. Quanto mais urgente for sua necessidade, mais certa será a misericórdia para aliviá-lo. Quanto maior for sua necessidade, mais disposto estará Deus a vir até você. Se, ao passar pela cidade, veja a carruagem de um médico correndo a grande velocidade, não pensaria que o médico está indo a alguém que só tem dor de dente. Eu pensaria que alguém em extrema necessidade mandou chamá-lo urgentemente para vir e, se possível, curá-lo de uma doença grave. E quando Deus cavalga sobre um querubim e voa, sim, voa sobre as asas do vento, Ele está vindo para aliviar uma grande necessidade do seu povo. Para o homem que tem uma grande necessidade, Deus diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Peça grandes coisas. O povo de Deus precisa ser ensinado a pedir grandes coisas. Aquela foi uma nobre afirmação de William Carey. Empreenda grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Quanto menos você esperar do homem, melhor. Mas quanto mais você esperar de Deus, mais você provavelmente receberá. Espere grandes coisas dele e venha a ele com grandes pedidos. Estás vindo a um rei, traga grandes petições contigo. Nosso texto deve significar isso, não deve pedir grandes coisas. Acho que também significa, em quarto lugar, que devemos sentir desejos intensos. Abre bem a tua boca. Foi notado que, sempre que um homem fala com muita intensidade, ele abre bem a boca. Lemos nos evangelhos que quando nosso Senhor subiu a uma montanha e sentou-se, seus discípulos vieram a ele, e ele abriu a boca e os ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, e assim por diante. Alguém observou que era totalmente desnecessário dizer que ele abriu a boca, pois como poderia pregar sem fazer isso? Mas outra pessoa mais sábia respondeu: se você entrar em muitas igrejas e capelas, você verá isso acontecendo. Quando o homem não fala distintamente e claramente, ele não abre a boca. Mas quando ele é enfático e sincero em seu discurso, ele deve abrir bem a boca. O Senhor nos incita a sermos fervorosos quando ele diz: abre bem a tua boca. Orações frias, assim chamadas, não são orações reais. São mais pedidos para serem negados. Toda a sua força trabalha para trás. Devemos orar com fervor, persistência, reiteração. Se quisermos prevalecer com Deus, devemos dizer: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O Senhor ama esse tipo de súplica. Não há música aos ouvidos de Deus que seja mais doce do que um clamor sincero de seu filho. Deus se deleita em ouvir a batida persistente da oração na porta da misericórdia. Se você foi negado 6 vezes, vá pela 7ª vez e bata, e bata, e bata, cada vez com maior veemência, se quiser ser ouvido. Abre bem a tua boca. Queridos ouvintes, alguns de vocês têm buscado ao Senhor um pouco ultimamente e não o encontraram. Não, mas Ele não é um pequeno Deus para ser buscado de maneira pequena.
E quando seu coração e alma inteiros o buscam, quando você está profundamente ansioso, extremamente aflito e seriamente fervoroso, então este grande Deus lhe dará sua grande salvação. Ó, que você abra bem a sua boca. Clame a Ele. Não me refiro a um volume alto de voz real, mas ao volume alto de voz do coração, que será ouvido no céu. Às vezes, quando chove muito forte e alguém não vem à porta muito rapidamente, você dá um puxão tão forte na campainha que ela toca em toda a casa. Agora, dê um puxão assim no portão do céu. Uma tempestade está se formando e você não pode suportar esperar do lado de fora na tempestade. Puxe a campainha como se fosse derrubar o próprio céu. Dê um toque que parece dizer: eu preciso entrar. Amor infinito, eu preciso possuir-te. Misericórdia soberana, eu preciso receber-te. Eu morro, eu pereço, eu estou perdido para sempre, a menos que tu venhas a mim, meu Deus. Abre bem a tua boca e então ele certamente a encherá. Mais uma vez, penso que esta exortação significa exercer uma grande expectativa. Toquei inadvertidamente neste ponto agora mesmo. A figura é, sem dúvida, tirada de um ninho de pássaro. Você já viu os passarinhos dentro de um ninho quando esperam que a mãe venha alimentá-los? Se você já espiou e eles o confundiram com a mãe, como eles parecem? Eles parecem uma massa de boca. Eles abrem as bocas o mais que podem. E é realmente surpreendente como um passarinho pode abrir a boca tão amplamente. A mãe está prestes a trazer um verme ou alguma outra coisa para alimentá-lo. O passarinho está faminto e não pode receber o alimento de outra maneira senão abrindo a boca. E sua fome faz com que sinta que sua boca não é nem metade larga o suficiente. E por isso, pelo menos, a abre o mais que pode quando o pássaro pai ou mãe vem até ele. O pai ou a mãe que tem trabalhado o dia inteiro para satisfazer suas necessidades. Eles trabalham, pobres criaturas, e como voam rápido e frequentemente, parecem dizer aos seus filhotes: nós iremos preenchê-los. Abram bem as suas bocas e nós as encheremos. Quanto a vocês, almas pobres, que grande boca vocês têm, se apenas a abrirem. Quero dizer, quão grandes são suas necessidades. Digo-lhes que suas necessidades são tão grandes que, se todos os santos na terra e todos os anjos no céu colocassem suas reservas juntas e dissessem: vamos preenchê-los, estariam assumindo uma tarefa completamente além de seu poder. Somente Deus pode preencher o coração humano. Apenas Ele pode verdadeiramente dizer: abre bem a tua boca e eu a encherei. Cristo a preencherá, por maior que seja o seu senso de pecado e sua necessidade de perdão. O Pai a preencherá, por maior que seja a sua tristeza por ter deixado sua casa. O Espírito Santo a preencherá, por mais longa que seja a sua morte em pecado, por maior que seja o seu afastamento de Deus. Somente a Trindade pode preencher o coração do homem. Um dos ditados peculiares de Quarles era que o coração era um triângulo e o mundo um globo. E ele dizia: um globo nunca pode preencher um triângulo. E somente a Trindade pode preencher o coração do homem. Por mais peculiar que seja a concepção, a verdade que ela contém é absolutamente certa. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz Deus. Espere justamente isso, que Deus lhe dará em resposta à oração tudo o que você deseja. Eu a encherei. Alguém, citando erroneamente este texto, diz: eu a encherei abundantemente. Ora, para que você precisa do abundantemente? A palavra de Deus é suficientemente grande, sem nenhum dos seus advérbios. Eu a encherei. Se está cheia, está cheia, e Deus irá preenchê-los por completo. Ele lhe dará tudo o que você necessita, e tudo o que você jamais poderá necessitar entre este lugar e os portões do céu. Abre bem a tua boca, consciente de tua necessidade urgente, e eu, diz Deus, suprirei todas as tuas necessidades, segundo as minhas riquezas em glória por Cristo Jesus. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Agora, algumas palavras sobre argumentos que eu poderia usar para induzir os filhos de Deus a virem à sua presença, pedindo grandes coisas. Primeiro, considere a grandeza de Deus. Você pode esperar grandes coisas daquele que fez os céus e a terra. Olhe para as estrelas, veja como o Senhor as espalhou como se fossem punhados. E lembre-se de que todas as estrelas visíveis para você são apenas os resíduos de poeira estelar na porta da grande casa de Deus. Há um número infinito de mundos brilhantes que nossos telescópios nunca viram.
Aquele que fez todas essas coisas é grande em poder. Portanto, peça algo grande a Ele quando vier diante dele em oração. Lembre-se também da sua bondade. Deus se deleita em dar. Você não está pedindo a Ele que faça algo que o aborreça. O Senhor não é um avarento que miseravelmente distribui suas moedas sob pressão. Ele é um Deus para quem é tão natural dar quanto é para o sol brilhar ou para uma fonte jorrar. Vem então a Ele com grandes petições, já que Ele é tão grandemente bom. Lembre-se também do canal pelo qual as misericórdias chegam até você. É Cristo Jesus, seu Senhor. Você está vindo ao Senhor por ninharias em nome de Cristo. Diga, você se satisfará pedindo centavos e tostões através do Senhor Jesus. Um trono de misericórdia como este foi destinado a algo grandioso e glorioso. Um sacrifício como o de Cristo foi providenciado para as maiores necessidades dos homens. Abra bem a boca ao mencionar o nome de Jesus Cristo. Parece uma coisa pobre limitar suas orações quando o nome que você usa é um nome acima de todos. No inferno, na terra ou no céu, anjos e homens diante dele caem, e os demônios temem e fogem. Observe em seguida que o Espírito Santo é o autor da verdadeira oração. Ele ajuda nossas fraquezas. E você vai gaguejar e balbuciar quando o Espírito Santo o ajuda? Você dirá de uma coisa dessas: isso é grande demais para mim pedir. O quê? Quando o Espírito Santo o incita a pedir, ele não sabe o que é adequado para você pedir. Entregue-se aos seus impulsos graciosos. Seja levado pela corrente de súplica, pela influência do Espírito, e peça o que quiser. Essa é uma história interessante que contam sobre Alexandre, que deu a um homem um presente que parecia muito grande. Então ele teve medo de que não pudesse ser dele. E Alexandre disse: pode ser muito para você receber, mas não é demais para eu dar. Então a misericórdia pode parecer grande demais para você ter, mas de forma alguma é grande demais para Cristo conceder a você. Abra bem a boca então, enquanto você tem tal Pai, Filho e Espírito Santo a quem recorrer em oração. Abre bem a tua boca, pois suas necessidades são muito grandes. Elas são muito maiores do que você imagina. Não limite, portanto, suas petições. Penso que, se pudesse ter qualquer coisa que pedisse de qualquer amigo, eu tenderia a ultrapassar minhas necessidades um pouco, em vez de ficar aquém delas. Certamente, com Deus, que não é empobrecido por dar e não é enriquecido por reter, podemos tomar grandes liberdades. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Peça muito em oração, porque suas necessidades são grandes. E então pense nas necessidades dos outros. Quando penso no poder que a oração tem, eu incentivaria os irmãos a orar grandes orações pela conversão de Londres, pelo estabelecimento da Igreja de Cristo na Terra e pela conversão da China, da África, da Índia. Abre bem a tua boca. Havia alguém que parecia ter grande poder em oração, e eu li frequentemente sua vida, mas acho que as orações que costumava fazer eram por um par de cavalos, ou por um novo terno de roupas, ou algo do tipo. Ele sempre obtinha o que pedia, mas parece um negócio miserável orar assim. É muito mais nobre orar como Carrie: eu quero a Índia para Cristo, ou Senhor, salve a China. Agora você pediu algo grande desta vez. Abre bem a tua boca, já que você tem um grande Deus para lidar com tais grandes questões. Você pode pedir por coisas pequenas quando precisar delas, e é incentivado a fazer isso. Mas ainda assim, não limite seus pedidos a elas. Venha com grandes coisas e peça grandes misericórdias para os outros, se você não está em grande necessidade pessoalmente. Lembre-se, mais uma vez, das promessas excessivamente grandes e preciosas de Deus. Como você pode orar de maneira adequada se está sempre orando de forma limitada? Queridos amigos, as promessas de Deus não são estreitas. Elas são excessivamente grandes e preciosas promessas. Você nunca as mediu completamente. Venha então com a boca aberta e peça grandes coisas ao seu Pai que está no céu. Assim, tratei com algumas extensões e exortação no texto, mas não posso fazer muito com ela. Apenas o Espírito Santo pode sussurrar eficazmente em seu ouvido e coração. Abre bem a tua boca. Agora, em segundo lugar, observe Deus usando dois grandes argumentos, sobre os quais falarei brevemente. Um é colocado antes da exortação e outro é colocado depois, para acompanhá-la de ambos os lados.
A primeira razão pela qual você deve abrir bem a sua boca é por causa do que Deus fez. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você se lembra onde essas palavras ocorreram? Não lembra? Elas estão registradas muito solenemente no capítulo 20 de Êxodo, no início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E agora, as mesmas palavras solenes vêm antes de uma promessa, como se Deus fizesse esse preceito tão solene quanto sua lei, e confirmasse a promessa com todas as solenidades com que estabeleceu a aliança. Abre bem a tua boca, diz ele. Filho de Deus, este texto pertence especialmente a você. Eu sou Jeová, teu Deus. O Senhor tem uma eleição de graça. Ele tem um povo peculiar que Ele escolheu para si, e eles mostrarão seu louvor. Deus é o Deus do seu povo. Eu sou Jeová, teu Deus, diz Ele. Se Ele não é o Deus dos outros, ainda assim Ele é o seu Deus. Ele se revelou a você, Ele o escolheu e você o escolheu. Agora, você não pode abrir bem a sua boca para seu próprio Deus, para Jeová, o grande eu sou, o ilimitado, o infinito, o todo-poderoso Deus. Você não pode falar livremente com Ele. E então é acrescentado: eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Agora, isso é a maior coisa que Deus poderia fazer pelo seu povo. E se Ele fez isso, não fará Ele as coisas menores? Oh, que maravilhosa libertação foi aquela quando, com mão poderosa e braço estendido, Ele trouxe o seu povo, apesar de toda a oposição de Faraó. Com terríveis pragas, Ele quebrou o poder do orgulhoso monarca. Mas quanto ao seu povo, Ele os conduziu como ovelhas, e os levou a uma gloriosa liberdade, e esmagou a cavalaria do Egito no Mar Vermelho, de modo que eles nunca mais puderam perseguir os israelitas, nem perturbá-los em sua marcha pelo deserto, em direção à terra que Deus lhes havia prometido. Bem, agora, o Senhor fez exatamente o mesmo tipo de coisa para todo o seu povo. Ele nos tirou da nossa escravidão espiritual. Comemos o cordeiro pascal, espergimos o sangue, escapamos do anjo destruidor. Não estamos mais sob o poder do pecado e de Satanás. O Senhor nos libertou, e quanto aos nossos pecados, as profundezas os cobriram. Não resta nenhum deles. Eles afundaram como uma pedra no fundo do mar. Glória a Deus pelo que Ele fez. Se isso não nos levar a abrir bem a boca em oração, o que levará? Ah, suspira uma pobre alma. Ele nunca fez isso por mim, ainda sou um escravo. Ouça, se Ele fez isso por outros, tire esperança disso, que Deus ouvirá a sua oração e salvará você, vendo que Ele salvou outros. Você já notou, nos velhos tempos de escravidão, nos estados do sul da América, como, quando um escravo escapava, outros ouviam que ele havia seguido a estrela polar e assim ganhado a liberdade, e todos tinham esperança? Bem, agora, se o Senhor trouxe alguns de nós da escravidão, tire esperança, você que ainda está em correntes. Deus pode libertá-lo, peça a Ele que faça isso. Abra bem a sua boca. Quando chegar em casa, clame a Deus em seu quarto. Melhor ainda, aqui mesmo no seu banco, faça uma oração por salvação e liberdade. E se você quiser um conselho e orientação, venha até esta plataforma inferior e haverá algum amigo para conversar com você e orar com você sobre sua alma. Apenas abra a boca, não tenha vergonha. Deus diz a você que Ele trouxe o seu povo do Egito, e aquele que fez isso pode fazer qualquer coisa. Abra bem a sua boca e Ele a encherá. Mas o segundo argumento com o qual o texto se encerra é sobre o que Deus fará. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Eu a encherei. A história conta, não sei quão verdadeira é, mas lembro-me de tê-la lido muito bem, que o Shah da Pérsia, um homem estranho por completo, em uma ocasião disse a uma pessoa que o havia agradado muito: abra a boca. E quando ele abriu a boca, o Shah começou a preenchê-la com diamantes, esmeraldas, rubis e todo tipo de pedras preciosas. Estou completamente certo de que o homem abriu bem a boca. Não sei quais são suas opiniões, mas tenho a firme convicção de que, quando ele descobriu que tal tesouro estava sendo colocado em sua boca, ele a fez tão grande quanto pôde, fosse bonito ou não. Você não faria o mesmo se tivesse tal oportunidade? Suponha que sua boca fosse ser preenchida com moedas de ouro, e você estivesse em extrema pobreza, você não abriria a boca? Isso levaria um homem a abrir bem a boca, se ouvisse o Shah dizer: eu a encherei.
Agora, o Senhor diz a cada um de seu próprio povo, a quem ele favoreceu tão altamente: abre bem a tua boca e eu a encherei. Suponha que você abra bem a boca em oração. Não posso, diz alguém. Bem, abra a boca e Deus a encherá com oração. E então, quando você tiver orado a oração que Ele lhe deu, Ele a encherá com respostas. Deus dá a oração, assim como a resposta à oração. Apenas abra a boca e, por assim dizer, crie um vácuo para Deus preencher. Deus ama procurar vazios onde Ele possa armazenar sua graça. Quando você tiver feito isso, então abra a boca com louvor. É maravilhoso quando o homem começa a louvar a Deus, como o louvor continua a vir. O louvor a Deus é algo como o progresso do peregrino de John Bunyan. Ele começou a escrever, diz ele, e não sabe como escreveu tanto, mas ele diz de forma peculiar. Enquanto puxava, vinha, e você descobrirá que é assim com o louvor a Deus. Louve-o e você o louvará. Se você não o louva, nunca o louvará. Se não começar, nunca continuará. Mas uma vez que abra as comportas da gratidão, os rios fluirão mais e mais abundantemente a cada hora. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Assim também é ao compararmos nosso testemunho sobre a bondade de Deus. Às vezes, nós, que somos pregadores, temos que clamar: o que diremos ao povo? Vejo alguns queridos irmãos aqui que, atrevo-me a dizer, ficam como eu, em um estado de grande pobreza. Eles dizem: de onde tiraremos o próximo sermão? Bem, vá em nome de Deus e diga o que Ele lhe ordenar, e Ele lhe dirá mais. Abra bem a boca e Ele a encherá. Testemunhe sobre o que o Senhor fez por sua alma, à sua própria maneira simples, e Ele se agradará em encher sua boca com sua boa palavra, para que você abundantemente proclame a memória de sua grande bondade. Agora então, venhamos todos diante de Deus com a boca aberta. Qualquer que seja o estado de espírito em que estejamos, se não pudermos orar, venhamos e abramos a boca e suspiremos, como Davi fez quando disse: como a corça anseia pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então venhamos diante do nosso Deus. Vocês que sentem como se não pudessem falar e mal pudessem pensar, venham com a boca bem aberta e fiquem diante de Deus. Ou sejam como o passarinho no ninho, abram a boca para o céu. Observe como a terra seca, em tempos de seca, se racha e abre a boca para a chuva. Que seu coração seco comece a orar na presença de seu Deus. E assim, peça sua graça. Que Deus nos dê grandes desejos. Lemos sobre Daniel na margem de nossa Bíblia, em vez de um homem muito amado, simplesmente um homem de desejos. Ele era um homem de grandes desejos. E se formos como ele nesse aspecto, logo seremos grandemente abençoados. E Deus será grandemente glorificado. Que assim seja, para a grande glória de seu nome. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É
sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira,